Você está em um jantar e vê o que ninguém está percebendo. Enquanto todos riem, comentam sobre a série que estão maratonando e fingem normalidade, a sua atenção está em outra coisa. Você sente que está assistindo a uma peça de teatro, captando uma frequência completamente diferente. Você percebe o tremor na voz de quem está com medo, o sorriso forçado de quem desistiu do próprio casamento, o silêncio de quem se sente um fracasso comparado ao resto da mesa. Mas todos estão no piloto automático, alheios a essas frequências. Algumas pessoas vivem a vida inteira sem realmente enxergar ninguém. E você fica ali, absorvendo tudo que não foi dito. Nesse vídeo, quero contar a história do Pensador Profundo. Não será um conto de fada sobre um gênio incompreendido, mas uma exploração crua do que significa ver claramente em um mundo que prefere o conforto da cegueira. É a história daqueles que não conseguem evitar sentir mais do que a maioria suporta, que pensam criticamente e questionam uma sociedade que recompensa a conformidade e pune a autenticidade. Mas fica aqui comigo que até o final do vídeo você vai entender que isso é uma grande vantagem. Desde criança, você fazia perguntas que deixavam os adultos desconfortáveis. Por que os adultos dizem uma coisa e fazem outra? Por que temos que fingir estar felizes quando não estamos? Por que o amor às vezes parece tão condicional? Você aprendeu rapidamente que suas perguntas não eram bem-vindas. Mandavam você parar de falar demais e ser como as outras crianças. Mas as perguntas não paravam. Elas apenas se tornaram mais complexas com o tempo. Carl Jung, o psicólogo que mapeou os territórios ocultos da psique humana, entendia esse fenômeno. Ele escreveu: quanto mais inteligente e autoconsciente é uma pessoa, mais ela sofre com a inconsciência geral da sociedade. E isso não é uma medalha de honra. É um reconhecimento do belo fardo carregado por aqueles que não conseguem desver o que viram. O filósofo Arthur Schopenhauer observou que a maioria das pessoas são como porcos espinhos tentando se aquecer no inverno. Eles se amontoam em busca de conforto, mas se chegarem muito perto, espetam uns aos outros. O pensador profundo muitas vezes tem espinhos particularmente afiados, desesperados por conexão, mas aparentemente destinados a ferir quem chega muito perto. E aqui está algo interessante. Os pensadores profundos não são apenas intelectualmente diferentes, como são neurologicamente diferentes. A neurocientista Elaine Aron revela que cerca de 20% da população possui um sistema nervoso mais sensível, que processa informações mais profundamente. O cérebro do pensador profundo literalmente funciona de outra forma. Eles notam detalhes e captam sutilezas emocionais que os outros perdem. E em um mundo que recompensa interações superficiais, essa profundidade pode parecer mais uma deficiência do que um dom. Considere o ambiente de trabalho, onde a necessidade de autenticidade entra em choque com a demanda corporativa por conformidade. Enquanto os outros apenas fazem o seu trabalho, o pensador profundo tem dificuldades com tarefas sem sentido. O que acontece quando o trabalho é mera produtividade e a existência vira uma série de distrações? O pensador profundo não consegue simplesmente bater o ponto. Eles precisam que suas vidas importem e que seus relacionamentos sejam verdadeiros. Você já notou como algumas pessoas parecem operar em uma frequência totalmente diferente? Elas riem de piadas sem graça, se empolgam com coisas bobas e permanecem insensíveis diante de experiências da alma. Jung acreditava que a maioria das pessoas vive sem nunca encontrar o próprio inconsciente, contentes em seguir roteiros escritos por outras pessoas e sem nunca questionar. O pensador profundo, no entanto, tocou em algo além da superfície. E uma vez que você sente isso, todo o resto parece um teatro. É como descobrir as cores depois de viver em um mundo em preto e branco. Você não pode fingir que os tons de cinza bastam. Isso cria um problema de frequência. Os pensadores profundos vibram na frequência da verdade, enquanto parte da sociedade opera na frequência do conforto. E a verdade muitas vezes é desconfortável, inconveniente e disruptiva. Ela nos pede para olhar o que preferimos ignorar e questionar o que tomamos como certo. O conceito budista de Maya, o véu da ilusão, explica isso. A maioria vive confortável dentro da ilusão, mas o pensador profundo vislumbrou por trás do véu e não pode mais participar do fingimento coletivo com a mesma facilidade.
e isso os torna solitários. Imagine ser o único a apontar o elefante na sala. Sua sinceridade não será bem-vinda. Você se torna o estranho, o encrenqueiro, aquele que perturba a paz. Mas o pensador profundo tem a responsabilidade de continuar falando a verdade, porque a verdade tem valor e alguém deve ser testemunha dela. Eles enxergam através das máscaras e sentem a dor coletiva que os outros ignoram. E embora isso seja avassalador, também é importante. Você entra numa sala e já sabe que há algo de errado antes que alguém diga uma palavra. A conversa é leve e todos estão sorrindo, mas existe ali uma tensão que você quase consegue tocar. Os outros parecem dispersos falando sobre os planos para o fim de semana, mas você sente como se estivesse se afogando em emoções não ditas. Bem-vindo ao mundo do pensador profundo, onde as fronteiras emocionais são extremamente finas. Jung chamou isso de contágio psicológico. Os pensadores profundos parecem ter suas antenas emocionais permanentemente estendidas, captando sinais de todas as direções. Eles não apenas observam as emoções, eles as absorvem. Eles sentem a ansiedade do colega estressado, a tristeza do amigo passando por um divórcio, a raiva de um estranho no metrô, e muitas vezes confundem essas emoções absorvidas como se fossem suas. E você não escolheu isso. É como um rádio que não desliga, sintonizando constantemente as frequências emocionais, quer você queira ou não. O resultado disso é uma exaustão que atinge a alma e não se cura com o sono. Você acorda pesado porque passou o dia processando o mundo emocional ao seu redor. E a ironia nisso é que você é a pessoa que todos procuram quando precisam desabafar. A sociedade aprendeu a usar sua sensibilidade. As pessoas sentem muitas vezes de forma inconsciente que você vai ouvir e abrir espaço para a dor delas. E assim, você se torna o terapeuta não oficial e o depósito emocional. Aquele que sempre tem tempo para o problema dos outros. É como pedir a alguém que já está se afogando para salvar outras pessoas de se afogarem. E você realiza um trabalho emocional invisível, o de gerenciar emoções, tanto as suas quanto as dos outros, muitas vezes sem reciprocidade. É você que se lembra dos aniversários, que percebe quando os amigos estão passando momentos difíceis, mas quando você mesmo precisa de apoio, muitas vezes descobre que os outros não sabem como fornecer. Suas necessidades emocionais são difíceis de entender e não se resolvem com clichês. Elas precisam ser compreendidas. Isso cria uma assimetria emocional dos relacionamentos. O pensador profundo dá profundamente, mas tem dificuldade em receber no mesmo nível. Você se torna hábil em apoiar os outros, mas muitas vezes sente que está falando uma língua estrangeira ao tentar expressar as suas próprias necessidades. O resultado é a solidão de se sentir incompreendido, de ser sempre o forte e o sábio, aquele que tem tudo resolvido quando por dentro você está tão perdido quanto todos os outros. Em algum momento, você percebe que é diferente. Não especial, só diferente. Em algum momento, através de pequenas rejeições e silêncios constrangedores, você percebe que o seu jeito natural de estar no mundo é, de alguma forma, inadequado. E assim começa a construção meticulosa da máscara da normalidade. Você aprende a modular sua voz, escolher as palavras e avaliar o ambiente antes de falar. Você aprende a ler as pessoas por pura necessidade de sobrevivência. E a máscara tem vários propósitos. Ela te protege da rejeição e permite que você circule pela sociedade com menos atrito. Ela protege os outros do desconforto da sua profundidade. A máscara é uma espécie de diplomacia que diz: não se preocupe, não vou fazer você sentir o que não quer. Mas é exaustivo demais manter essa máscara. Exige uma performance constante do eu que os outros conseguem receber, enquanto o seu eu autêntico é negado. Você aprende a rir do que não acha graça, expressa entusiasmo com algo que acha super chato, e esconde suas reações diante do que testemunha diariamente. Para você, a máscara apenas torna a sua existência palatável para os outros. Você sabe exatamente quem você é. Só não pode se dar ao luxo de demonstrar isso o tempo todo. Isso divide sua identidade entre o eu privado e o eu público. A energia necessária para manter essa divisão é enorme e leva ao que os psicólogos chamam de fadiga de mascaramento.
você sente que está vivendo uma vida dupla. A tragédia é que esse mascaramento muitas vezes tem um efeito rebote. Esconder o verdadeiro eu te impede de formar conexões profundas. Como você pode encontrar a sua tribo fingindo ser outra pessoa? Por outro lado, abandonar a máscara parece impossível. Você aprendeu que o seu eu sem filtros oprime e afasta as pessoas. É um beco sem saída. Você precisa de conexão para prosperar, mas a sua autenticidade frequentemente afasta as pessoas. Vivemos na sociedade da pós-verdade, e ela não é neutra em relação a isso. Decidimos coletivamente que o conforto, a performance e a aparência são mais importantes. E você se encontra em oposição a esse acordo coletivo. Mas, em vez de ver a sua honestidade celebrada, é silenciado e marginalizado. O ambiente de trabalho moderno elogia a inteligência emocional, mas se você questiona as dinâmicas ou se recusa a participar do fit cultural da empresa, é rotulado como uma pessoa difícil. Na escola, ensinam as crianças a darem a resposta certa e não a fazer boas perguntas. A criança que questiona e busca compreensão em vez de apenas informações, frequentemente tem dificuldades nesses ambientes. Nas redes sociais, tudo é pensado na viralização instantânea, reduzindo tudo a frases de no máximo 8 palavras em um carrossel. A inclinação para o pensamento em camadas não se traduz bem em plataformas projetadas para o consumo rápido e a gratificação instantânea. E o pior, nossa cultura desenvolveu uma fobia da profundidade psicológica e emocional. Medicamos o desconforto, distraímos a dor e patologizamos a tristeza. Aprendemos a temer o nosso mundo interior para evitar o crescimento. E você, pessoa introspectiva, se encontra nadando contra a corrente. Eles dizem que você pensa demais, quando na verdade está apenas pensando com clareza. Isso cria um tipo de efeito gaslighting, onde você passa a duvidar das suas próprias percepções e experiências e questiona se a sua maneira de estar no mundo está mesmo errada. Você anseia por ser visto e compreendido, mas teme a vulnerabilidade. Você aprendeu que demonstrar sua profundidade muitas vezes leva à rejeição. Então desenvolveu estratégias sofisticadas para se esconder. Para se proteger, você se esvazia de suas próprias necessidades, a fim de se tornar mais acessível aos outros. Você se torna hábil em se fazer menor e mais apagado. Mas isso tem um preço. Você se transforma em um camaleão para ser o que os outros precisam e perde de vista quem realmente é. Se torna tão competente em ler e responder aos outros que esquece como ouvir a si mesmo. E a solução para isso, se é que ela existe, está em ser mais exigente sobre onde e com quem compartilhar sua profundidade, e aprender a guardar suas pérolas para aqueles que podem apreciar o seu valor. Jung falava do arquétipo do curador ferido, aquele que, quebrado pela vida, transforma sua dor em uma fonte de cura para os outros. Muitos pensadores profundos incorporam esse arquétipo, pois carregam feridas de uma vida inteira por se sentirem deslocados no mundo. Mas essas mesmas feridas se tornam fontes de compaixão e discernimento. O pensador profundo que sentiu a dor da rejeição se torna muito hábil na criação de espaços seguros para os outros. Aquele que foi incompreendido se torna talentoso em ver e ouvir os outros. Essa transformação de ferido para curador não é fácil. Ela requer a integração de partes do self. Abraçar a sua sensibilidade como força, sua intensidade como um dom e a profundidade como um tesouro. Mas também deve aprender a estabelecer limites para proteger o seu próprio bem-estar, a se recusar a ser drenado pelas necessidades dos outros. Esse é talvez o ponto mais desafiador da jornada do curador ferido. Aprender a dar sem se esgotar e a amar sem se perder. O pensador profundo, como curador ferido, oferece algo único para o mundo. É essencial para a sobrevivência psicológica do pensador profundo aprender a distinguir o que é a solidão e a solitude. Em algum momento, você se encontrará sozinho, mas nessa solidão imposta há um dom oculto. Longe da pressão para performar a normalidade, você pode finalmente respirar, processar seus pensamentos profundos e desembaraçar suas emoções. A solitude revela o essencial para lembrar quem você é sem todas as máscaras e adaptações.
O desafio é transformar o isolamento em solitude nutritiva, se tornando uma companhia tão boa para si mesmo a ponto de encontrar em si a conexão que busca nos outros. Desenvolver um relacionamento tão forte consigo mesmo a ponto de poder ser seletivo com suas relações. Após anos se sentindo como um alienígena, você pode se perguntar se existem outros como você. Eles existem, mas encontrá-los exige paciência. É a pessoa que faz referência a livros dos quais você nunca ouviu falar, que percebe coisas que os outros deixam passar, que parece carregar até um certo peso de consciência. Quando dois pensadores profundos se reconhecem, o alívio é imediato. Finalmente alguém que fala a mesma língua, que não precisa de explicações ou simplificações. E essas conexões, embora raras, são profundamente nutritivas. Mas é preciso também apreciar os relacionamentos mais leves. Nem todos precisam ser um companheiro filosófico. Alguns relacionamentos podem ser baseados em atividades compartilhadas, outros em apoio mútuo e outros ainda em simples companheirismo. A chave é não esperar que satisfaçam as suas necessidades, mas sim cultivar uma rede de relacionamentos que proporcione a riqueza que o pensador profundo precisa. Em um mundo que lucra com a nossa insegurança, ser autêntico se torna um ato revolucionário. O pensador profundo que se recusa a diminuir a sua luz, que insiste no significado em vez da aparência, representa uma ameaça a sistemas construídos sob submissão e o consumo. Eles se recusam a jogar o jogo que mantém todos os outros distraídos. Eles fazem as perguntas que expõem o elefante na sala. Eles sentem os sentimentos que todos os outros aprenderam a anestesiar. O pensador profundo não pode viver uma mentira, não pode fingir valorizar o que não valoriza, e não pode encenar a felicidade quando sente tristeza. É uma questão de integridade, a integração da verdade interior com a expressão exterior. E essa integridade é um fardo e um dom ao mesmo tempo. Dá trabalho dar esse salto e requer muita coragem escolher a verdade acima do conforto, correndo o risco de rejeição. Mas é o único caminho para uma vida alinhada com seus valores. A influência do pensador profundo se estende muito além do seu círculo imediato. Como uma pedra jogada em águas paradas, a autenticidade deles cria ondas que se espalham de maneiras que eles talvez nunca consigam ver ou compreender completamente. A recusa deles em participar da inconsciência coletiva dá permissão para que outros despertem. Seu compromisso com a profundidade cria espaço para que outros explorem seus próprios mundos internos. Essa influência é frequentemente sutil e indireta. O pensador profundo talvez nunca saiba que sua disposição em fazer perguntas difíceis inspirou outra pessoa a examinar suas próprias suposições. Talvez nunca percebam que sua honestidade deu para outra pessoa permissão para sentir os próprios sentimentos. Talvez nunca entendam que sua autenticidade serviu como um farol para outros que lutavam para encontrar seu próprio caminho. Esse é o chamado definitivo do pensador profundo. Não é buscar ser compreendido por todos, mas permanecer fiel a si próprio. Não é consertar o mundo, mas recusar-se a participar da negação coletiva dele. Não é ser amado por todos, mas amar a si mesmo o suficiente para se manter autêntico. O mundo precisa de pensadores profundos agora, mais do que nunca, precisando de pessoas que possam pensar e sentir profundamente. Se você se reconhece nessas palavras, se sente o peso familiar de ser demais em um mundo que prefere o menos, então esse é o seu convite para parar de se desculpar por ser quem você é. Você não está quebrado. Sua sensibilidade é um superpoder. Sua intensidade, uma força. O mundo precisa do que você tem a oferecer, mesmo que nem sempre saiba como recebê-lo. O caminho a seguir não é sobre se tornar menos quem você é sobre se tornar mais hábil em ser quem você é. É sobre aprender a se amar tão profundamente que a rejeição do mundo não consiga tocar o seu núcleo. A jornada não será fácil, exige coragem, resiliência e caminhar sozinho quando necessário, mas também oferece recompensas que aqueles que ficam na superfície nunca conhecerão. Você não está sozinho. Espalhados pelo mundo estão outros como você, também sentindo, também buscando. Alguns você encontrará e outros encontrarão você. Confie que a sua autenticidade é um farol que atrairá aqueles que conseguem apreciar a sua luz. O mundo pode parecer preferir a ilusão, mas no fundo está clamando pela verdade. Pode parecer recompensar a performance,
mas secretamente anseia pela autenticidade. Pode parecer valorizar a superfície, mas a sua alma está faminta por profundidade. E você é a resposta para essa fome. Você é a luz na escuridão. Não diminua sua luz para deixar os outros confortáveis. Não se encolha para caber na zona de conforto deles. O mundo precisa das suas perguntas, dos seus sentimentos e da verdade. Ele precisa de você, do seu ser belo, complicado, intenso e magnífico. O mundo pode não entender sempre, mas será mudado para sempre pela sua presença. E no fim das contas, é só isso que qualquer um de nós pode fazer. E confiar que isso é suficiente, porque é. Você é suficiente. Você é mais do que suficiente. Você é exatamente o que o mundo precisa. Cuide da sua mente e nos vemos no próximo episódio.